E isso é muito importante. E é importante também percebermos que nós, acima de tudo, é a realização do nosso sonho, mas o nosso sonho só faz sentido se nós cozinharmos para alguém que se senta à nossa mesa e que tem um sorriso. A minha empresa, a nossa empresa, tem uma missão. E nós arranjámos esta frase bonita, eu acho, a missão que é dar prazer ou criar momentos de prazer a quem se senta à nossa mesa. Olá, obrigado. Jorge, obrigado. Depois de tudo isso, a expectativa está muito alta, não sei o que vou conseguir dizer. É um prazer estar aqui, é uma honra ter sido convidado para estar aqui no Mesa Tendências. É sempre tão bom voltar a esse país maravilhoso, onde as pessoas me recebem tão bem. Hoje vamos tentar apresentar um pouco da cozinha portuguesa. Nós somos irmãos, de alguma maneira. Muitas vezes, quando um brasileiro vai pela primeira vez a Portugal e vê os passeios na rua com a calçada que acha que é o calçadão de Copacabana, também é, mas antes era a calçada à portuguesa em Lisboa, ou que come uma feijoada com o feijão da cor diferente, mas que pensa que é a feijoada à brasileira, antes foi uma feijoada à transmontana, que depois também foi desenvolvida várias receitas dentro das várias regiões de Portugal. Hoje nós temos cada vez mais turismo, o que nos tem dado a oportunidade de desenvolver a nossa gastronomia. A cozinha em Portugal, até há uns anos atrás, era conhecida somente pela cozinha mais tradicional, mais regional, transmitida das avós para as netas, das mães para as filhas. E de há uns anos para cá, conseguimos, com o trabalho de vários cozinheiros, vários chefes de cozinha, começar a divulgar a nossa gastronomia com um trabalho conjunto com os produtores, com os cozinheiros e com os clientes. A vinda de mais turismo faz com que aumente também a curiosidade do que nós fazemos. Eu costumo dizer que a cozinha portuguesa não é só bacalhau. Aliás, somos o único país do mundo que o produto mais emblemático, o prato mais conhecido, que é o bacalhau, não temos na nossa costa. Como devem saber, o bacalhau é pescado na Noruega, na Islândia, na Rússia, na China, no Canadá. Nós não temos na nossa costa o bacalhau, mas revela também o que é que nós somos, os descobridores. Nós chegámos a conquistar mais de 54 países. Não vou entrar em pormenores, sei que na escola vocês aprendem uma coisa diferente do que é que os portugueses fizeram no Brasil enquanto colonizadores, nós aprendemos outra. Agora já passaram muitos anos, somos todos amigos. Mas quando eu vejo a cozinha a evoluir desta forma em Portugal, respeitando os sabores portugueses, respeitando as tradições, mas olhando mais além, tendo o mesmo espírito que os portugueses tiveram quando partiram de Lisboa e descobriram o mundo inteiro, deixaram influências, trouxeram influências, vejo isso com muito orgulho e vejo como uma oportunidade de mostrarmos tudo o que temos de melhor e o melhor que se faz em Portugal. Mas vejo também com uma preocupação. Hoje em dia a cozinha, e esse evento é uma das provas disso, é de facto uma grande tendência, é uma moda. Mais do que uma moda, é uma tendência. Mesa Tendências, Prazeres da Mesa, 13º ano, transformou-se num dos maiores eventos de gastronomia do mundo. Vêm chefes de todo o lado, soa o eco do que se traduz aqui em todo o mundo e é muito importante e tem feito crescer a gastronomia. Tem feito com que as pessoas tenham mais orgulho naquilo que fazem e naquilo que é nosso. Eu, quando começo a desenvolver o trabalho de cozinha em Portugal, vejo que ainda está por fazer dar a conhecer mais a nossa gastronomia, transformar a nossa gastronomia na chamada alta gastronomia. Pessoas como o chefe Vítor Sobral, que está cá e que com certeza já visitaram o restaurante dele, foram um dos precursores que nos fizeram também poder, já em cima dos ombros deles, ver mais além e evoluir. O Vítor, uma grande referência da cozinha portuguesa, que nos ajudou também aos mais novos a construir. Mas vejo com alguma preocupação porque, com toda essa moda da cozinha, com toda a informação que viaja pelo mundo inteiro tão rapidamente, qualquer um sonha e pensa que pode ser cozinheiro. E pode. E isto está ao alcance de toda a gente.
mas depois quer abrir um restaurante e acha que a única preocupação num restaurante é a comida, é a cozinha. E essas pessoas muitas vezes começam um restaurante e esquecem-se de alguns dos ingredientes. É claro que a cozinha é muito importante, mas é mais do que isso. Nós não podemos cozinhar para nós próprios, temos que cozinhar para quem se senta à nossa mesa. Muitas vezes me falam dos prémios, das distinções que nós tivemos a felicidade de receber. O que é que eu sinto por receber 2 estrelas Michelin, o que é que eu sinto por estar na lista dos 50 Best, o que é que eu sinto. E é óbvio que nos sentimos bem, é óbvio que é um reconhecimento do nosso trabalho, mas não há nada que nos deixe mais satisfeitos, não há nada que nos dê força, mais força de manhã para sair da cama depois de termos trabalhado 15 horas no dia antes, e no dia antes, e no dia antes, que é um cliente com um sorriso, um cliente satisfeito sentado à nossa mesa. Nós, quando abrimos um restaurante, temos que pensar em 3 coisas principalmente: a satisfação do cliente, a rentabilidade e a satisfação do colaborador. Às vezes, mais importante que a satisfação do cliente é a satisfação do colaborador, de quem trabalha connosco, da minha equipa, porque somos nós em conjunto que vamos conseguir dar essa satisfação aos clientes. Nós tivemos bastante sorte, muito trabalho, só no dicionário é que a palavra sorte aparece à frente de trabalho, no S e no T, e tivemos uma série de projetos. Começámos há 5 anos, fez agora dia 6 de setembro, que abrimos o cantinho do Avilés. Éramos 12 pessoas na altura a trabalhar, hoje somos 290 pessoas. Mudou muito em 5 anos, eu não sei, quando digo isto, digo com enorme orgulho, mas ao mesmo tempo com imenso medo e quase inconsciente, sem perceber como é que tudo isso aconteceu. Apanhámos uma grande crise em Portugal, surgiram uma série de oportunidades, de espaços que foram aparecendo, que juntámos a uma grande vontade de fazer mais, de fazer diferente, de construir. Eu acredito que não há nenhuma sensação tão boa no mundo do que criar algo novo. E pode ser uma coisa pequenina. Eu digo muito isso, tenho 2 filhos pequenos e digo sempre, a criatividade ajuda-nos a sermos felizes. Em tudo na nossa vida, se formos criativos, ajuda-nos a ser felizes. Se nós pensarmos, e pensar, as pessoas às vezes dizem, eu penso muito sobre alguma coisa, e nós não estamos a pensar, estamos, o que nós no calão português dizemos marrar, que aqui não deve existir, mas é olhar só num plano. É como um boi está amarrando numa parede ou está batendo com a cabeça numa parede. O pensar implica ver nos diferentes prismas, implica ver mais além do que está à nossa frente. E isso é muito importante quando pensamos num prato novo, quando pensamos num conceito de um restaurante. Não é só a comida, é o serviço, é a decoração, é o conforto das cadeiras, é o preço que as pessoas têm que pagar para estar numa cadeira. Se a cadeira for muito confortável e nós quisermos rodar muitas mesas, vai ser mau. É melhor dar um banco de pedra ou de madeira, para as pessoas começarem a doer a bunda e ir embora para... É uma brincadeira, mas há muitas coisas que temos que pensar para viabilizar um negócio. É diferente de ter 20 lugares ou ter 100 lugares. É diferente de ter 50 lugares e conseguir fazer 3 sittings e conseguir servir 150 pessoas do que servir 150 pessoas num lugar com 100, num espaço com 100 lugares, porque precisamos ter muito mais pessoas, porque temos de uma só vez muito mais trabalho. E tudo isto é muito importante a pensar quando abrimos um restaurante. Todos os outros espaços, desde o cantinho, o Belcanto, o minibar, o Café Lisboa e agora o bairro do Avilés, que tem 2 conceitos já abertos e vamos abrir mais 3. É um espaço com 1200 metros quadrados e que temos servido cerca de 700, 800 pessoas por dia. Uma loucura. O primeiro mês, estou assim bem elegante, no primeiro mês de abertura emagreci 6 quilos. Tem sido um desafio muito grande, muitas horas de trabalho, uma equipa muito dedicada. Quando nós achamos que já aprendemos muito, ainda há muito mais para aprender. E esses são os grandes desafios. Quando eu falo desta preocupação de pensar na parte financeira dos restaurantes, é porque ouvi muitas vezes muitos cozinheiros, muitos chefes de cozinha, muitos colegas meus a dizerem que o que me interessa é fazer boa comida, o que me interessa não é olhar para o food cost, não é olhar para os custos, porque eu quero fazer esse prato, porque eu quero fazer aquele prato, porque é isto que me realiza, porque eu sou criativo. E nós todos temos muitos sonhos.
e, tirando alguns afortunados, não dá para realizar os sonhos sem pagarmos as nossas contas. Não dá para ser criativo quando devemos dinheiro às pessoas que trabalham connosco e quando devemos dinheiro aos nossos fornecedores. Ter a cabeça limpa com isso, olhar para as contas e saber que conseguimos pagar. Não é preciso, ninguém está aqui nesta profissão, pelo menos falo por mim, para ficar rico. Isso é algo que eu faço com muito amor. Mas a paixão não chega também. Muitas vezes falamos que a cozinha é paixão, que a cozinha é amor, mas é muito mais do que isso. A restauração é talvez dos negócios mais complicados, mais difíceis de gerir, pelas diferentes variáveis que tem. Trabalhamos com clientes que normalmente são sempre diferentes, trabalhamos com produtos perecíveis, trabalhamos com gostos muito diferentes, trabalhamos em várias partes do mundo, quem tem restaurantes espalhados pelo mundo, e todas as noites são diferentes, todos os dias são diferentes. As rotinas são muito relativas no restaurante. É uma rotina de 16 horas por dia e é só isso que podemos dizer que é a rotina de um restaurante. Porque tudo muda. Um dia chegamos e a geladeira ficou desligada de um dia para o outro e temos que mandar uma data de comida fora e temos que começar tudo de novo. E isso é muito importante. E é importante também percebermos que nós, acima de tudo, é a realização do nosso sonho, mas o nosso sonho só faz sentido se nós cozinharmos para alguém que se senta à nossa mesa e que tem um sorriso. A minha empresa, a nossa empresa, tem uma missão. E nós arranjámos esta frase bonita, eu acho, a missão que é dar prazer ou criar momentos de prazer a quem se senta à nossa mesa. E pode ser no takeaway, quem leva a comida para casa, pode ser no Belcanto, pode ser na pizzaria, no Café Lisboa, pode ser até quem compra um livro e que vai cozinhar em casa. É a nossa mesa, não são as nossas mesas, e esta ideia de ser a nossa mesa é a mesa de alguém que quer partilhar connosco e que de alguma maneira tira de nós ou aproveita algum conhecimento, alguma lição que nós damos ou a comida que nós preparamos. Isso é muito importante. Nós estudamos. Eu com 6 anos queria ser carpinteiro, depois com 10 quis ser arquiteto, porque um primo meu que tinha 11, que era muito mais sábio do que eu, que já tinha mais um ano, me disse só podes ser arquiteto ou advogado. Eu advogado não queria ser, então decidi ser arquiteto, com 10 anos. Estudei artes até ao 12º para ser arquiteto, mas depois decidi afinal não quero ser arquiteto e estudei comunicação empresarial e marketing. E um dia decidi ser cozinheiro, sempre cozinhei desde pequeno, desde que tinha 8 anos que cozinhava, mas na altura, há 20 anos atrás em Portugal, ser cozinheiro era só para quem não tinha estudado. Era uma alternativa para quem não tinha estudado, porque não era muito bem visto na sociedade. Já era bem visto em França há umas centenas de anos, na Europa, ou em Portugal, noutros países da Europa, não era. Eu, quando decido ser cozinheiro, comprometi-me a acabar o meu curso, fiz uma tese de licenciatura sobre o estudo da gastronomia portuguesa, onde conheci muitas pessoas da área. E hoje, estes meus estudos ajudam-me também a gerir os restaurantes. Quando alguém que vem ter comigo com 14 anos, com os pais, e dizem que quer ser cozinheiro, o meu filho quer ser cozinheiro, eu digo sempre, faz o 12º, vai estudar. É preciso aprender inglês, é preciso aprender português, é preciso aprender matemática, é preciso saber de história, é preciso saber físico-química. Não vamos começar... temos tempo para aprender a cozinhar. E nós no marketing aprendemos, e muitas vezes já devem ter ouvido dizer isso, que um cliente satisfeito conta a sua experiência de uma a 3 pessoas. Um cliente insatisfeito conta a sua experiência de 7 a 15 pessoas. Eu montei essa teoria, que não há provas, mas que, para mim, um cliente a quem se supera as expectativas conta a sua experiência de 30 a 50 pessoas. Vamos tentar perceber o que é isso, superar as expectativas. Eu falo muito isto com os chefes de sala, que é quem está a dar a cara, com o maître, quem está a dar a cara pelo restaurante, na sala, de superar as expectativas, de encontrar aqueles momentos certos para marcar a diferença, para conseguirmos ser melhor, para conseguirmos ser recordados. E quando, há um tempo, tenho muitos exemplos, mas este em concreto acho que é divertido. Há um tempo uma senhora holandesa elogiou muito a camisa, que aqui vocês chamam camiseta? A farda do chefe de sala. E ele, por iniciativa própria, depois de tantas vezes eu ter dito para superar
as expectativas do cliente, foi ao cacifo, pegou numa camisa lavada, embrulhou e ofereceu à senhora. Do bolso dele, é ele que paga a farda. E a senhora não queria acreditar um presente porque tinha elogiado 5 vezes ao longo da refeição. Isto foi há 2 anos. Nós já tivemos mais de 15 pessoas que foram ao cantinho, no caso, e falaram: eu vim cá porque a minha prima, porque a minha irmã, porque a minha amiga veio cá um dia e lhe ofereceram uma camisa. A comida estava boa, mas ela nunca mais parou de contar essa história. E isto é superar as expectativas do cliente, é marcar a diferença quando as pessoas não estão à espera. Se nós pensarmos, e nos nossos restaurantes acontece muito isto, as pessoas vão celebrar ocasiões especiais. E nessas alturas, quando é um aniversário, quando é um aniversário de casamento, quando é alguma data especial, as nossas expectativas são mais altas. Nós queremos que tudo corra bem. Eu próprio já dei um anel para pedir em casamento e não era a minha mulher, era alguém que me pediu para eu entregar o anel à mulher. Tive medo, achei que ela queria casar comigo, mas não, correu tudo bem. E as expectativas são altas e nós temos sempre tudo registado no nosso software de reservas, e temos que ter muita atenção a essa mesa, e temos que ter muita atenção a esses clientes. São iguais aos outros, mas temos que dar um extra. Primeiro, para eles saírem satisfeitos, para saírem contentes, realizados com as expectativas que tinham, e depois, se pensarem numa perspectiva mais de gestão e de marketing, se eu lhe perguntar a si, calhou estar aqui à frente, onde é que esteve há 3 semanas atrás, sexta-feira, a jantar, não sabe. Só se tiver cometido um assassinato, e se calhar sabe, mas se não, não sabe. Se eu lhe perguntar onde é que esteve a celebrar o seu aniversário, há 6 meses atrás, vai saber. E por isso aumenta o período de divulgação da experiência que se tem. E por isso esse passa-palavra, que é o mais importante no crescimento de um restaurante, porque a imprensa, porque a televisão cria um boom e cria um disparo muito grande de clientes, mas são esses clientes que depois falam com outros clientes que voltam. Eu há 1 ano e meio tive um projeto, uma ideia doida, quando entrei num espaço que tinha 1600 metros quadrados, que era lindo, e que eu imaginei, um dia se faria aqui um restaurante, mas rapidamente passou, impossível, uma fortuna, impossível, não consigo pôr isto, já tínhamos 6 restaurantes, não dá. Mas eu fico com os sonhos aqui a moerem-me dentro e pensei, se calhar dá. Vamos para o papel, vamos fazer contas, vamos ver o que é preciso. Vamos procurar financiador, vamos para o banco, vamos ver o que é que conseguimos fazer. E começámos a construir. Nestes últimos 2 meses já passaram milhares de pessoas. Nós queremos que seja mais do que um restaurante, que seja um espaço onde as pessoas podem ir comer, divertir-se, ficar. Há um espaço que é a taberna, que fica aberto durante o dia todo, do meio-dia à meia-noite. Temos também o pátio e iremos abrir depois mais 3 conceitos, um ainda até ao final do ano e outros 2 no princípio do próximo ano. Mas como vocês querem ver alguns cozinhados também, eu não vou estar só aqui a falar. O Zé Barroso, que apresento, o chefe Zé Barroso, trabalha connosco desde o princípio também destes novos projetos, há cerca de 5 anos. Está aqui, nós vamos preparar pratos do Bel Canto, que é o espaço onde nós conseguimos. O Bel Canto hoje em dia tem 28 lugares, somos 35 pessoas a trabalhar, temos mais pessoas a trabalhar do que clientes que servimos todos os dias por refeição, mas é o espaço onde nós conseguimos traduzir melhor o que é a evolução da cozinha portuguesa. Por um lado, é um prazer enorme pensar que, de alguma maneira, nós conseguimos evoluir na cozinha portuguesa. Por outro, sempre que criamos um prato, estamos limitados na paleta de cores. Se fôssemos um pintor, no caso, na paleta de sabores. Porque nós, ao pensar português, ao pensar nos produtos portugueses, nas paisagens de Portugal, na cultura portuguesa, não nos faz sentido estar a cozinhar com molho de soja só porque nos apetece pôr molho de soja. Não nos faz sentido estar a usar ingredientes que não têm tradição nenhuma. Não somos fundamentalistas, temos cerca de 85% de produtos locais e 85% inspirado na nossa tradição, das várias regiões do país, mas temos também 15% que aí nos baseamos e inspiramos no espírito descobridor dos portugueses. O prato que o Zé está a preparar, que é um prato todo... Ele quase foi preso no aeroporto porque trouxemos tudo isso de lá.
mas conseguiu passar depois. Está a preparar uma sopa. Nós temos uma sopa muito tradicional que chamamos sopa rica de peixe e marisco. E aqui pegamos numa série de produtos e refazemos esta sopa e pegamos numa série de mariscos. E aqui é muito importante. Eu costumo dizer que um cliente, quando se senta à mesa, tem a capacidade de sentir automaticamente 3 coisas quando come um prato. A temperatura do prato, se é um prato que é para ser quente, se estiver frio, a pessoa assinala imediatamente. O tempero do prato, se falta sal ou se está salgado, também assinala imediatamente. E numa terceira fase, o ponto de cozedura. Em Portugal, eu acho que nós sempre tivemos uma boa mão, como se costuma dizer. Somos bons de tempero, até temos alguns pratos bem apurados, mas durante muito tempo não soubemos cozer. Cozinhávamos demasiado. Um peixe na grelha que cozinha demasiado perde todo o sabor, perde toda a sua gelatina e pode virar um pedaço de frango. E sai mais barato comprar um frango do que um robalo. Por isso é bom que aprendamos a cozinhar. E por isso, eu acho que a grande evolução na cozinha portuguesa tem sido essencialmente nisso, na cozedura, no tratamento do produto, desde que é trazido do fornecedor, desde que é pescado, desde que é cultivado, até chegar à mesa de quem se senta nos restaurantes ou mesmo em casa. Aqui preparamos esta sopa fria, com um profundo sabor a mar, porque utilizamos o que nós chamamos a água do mar, mas na verdade é a água que os mexilhões largam quando abrem. Queremos lhe dar aqui uma intensidade diferente e recorremos aqui a um bocadinho de caldo de dashi. E o caldo de dashi vai trazer aquele umami, o quinto sabor, que tem esta combinação de todos os outros e que nos faz dar profundidade e mais sabor. E temos lagosta, lavagante, carabineiro, gamba da costa, lingueirão, berbigão, temos muitos mariscos diferentes, algas, tossaca, códium, uva de mar, salicórnia, uma planta que cresce perto do mar, sapateira com o coral da sapateira. E a verdade é que esse prato, cada colherada é uma colherada de mar. E é essa a nossa intenção. Eu nasci muito perto do mar, quase todas as minhas memórias de infância estão relacionadas com o mar e por isso a nossa cozinha é muito voltada para o mar. O Zé está preparando já também um xerém. Não sei se conhecem xerém, se calhar conhecem como polenta, mais facilmente. Os italianos conseguiram divulgar mais facilmente o termo que utilizam. Pirão também devem conhecer, que é mais vosso. Aqui nesse caso esse xerém é feito com farinha de milho. Um prato muito típico do Algarve, que nós utilizamos depois bacalhau, mas utilizamos uma parte do bacalhau que pouca gente conhece. Há quem chame tripa de bacalhau, há quem chame bucho, há quem chame samos, que na verdade é a bexiga nadatória do bacalhau, que está por dentro do estômago, que enche de água para possibilitar o bacalhau manter o seu equilíbrio. Eu comentava há pouco que em Portugal, se pedirmos uma criança para desenhar um bacalhau, ele não vai desenhar um peixe, vai desenhar assim um triângulo com um rabinho, porque na verdade nós nunca vimos um bacalhau, nunca vimos um peixe fresco. Mas nos Estados Unidos também desenham uma galinha dentro do pacote no supermercado, por isso aí ainda temos todos que aprender muito. E fazemos este xerém com um caldo de bacalhau, caras de bacalhau que largam muita gelatina, onde cozemos depois o samos. O samos é muito gelatinoso, não tem um sabor profundo a bacalhau, tem um sabor muito suave, tem uma textura muito boa. E juntamos depois este caldo de bacalhau, abrimos amêijoas, vongole, aqui. Amêijoa boa do Algarve, com um sabor profundo a mar e com uma receita muito típica que nós chamamos de bolhão pato. Bolhão pato era um poeta português que gostava muito de comer e um dia um cozinheiro fez uma receita em sua homenagem que é amêijoas à bolhão pato, que tem alho, coentros, vinho branco e sumo de limão, que já teve entre as 3 melhores receitas de marisco do mundo. E usamos esse caldo, começamos primeiro com um caldo de bacalhau, onde cozemos o samos do bacalhau e onde depois fazemos o caldo de amêijoas. E fazemos aqui esses esféricos. Tens aí mais algum? Aqui, esses. E temos aqui um esférico
conseguem ver, aqui temos uma amêijoa dentro e fazemos um creme à bolhão pato com todo o sabor da amêijoa e esferificamos. Ela está aqui dentro e quando nós pomos na boca temos um rebentar do sabor todo da amêijoa. Nós poderíamos pegar nisto e simplificar e pôr dentro do prato esse molho, mas não é a mesma coisa. Quando nós pomos isto na boca temos uma explosão de sabor. Muitas pessoas que se questionam o porquê da utilização de algumas técnicas mais contemporâneas, como ligar um líquido com a goma xantana para ficar mais espesso, como porquê de usar gelatina, porquê de usar muitos desses complementos. Quando bebemos água ou um sumo sem estar texturizado, as nossas papilas gustativas têm muito pouco tempo para apreciar o sabor. Quando esse sumo, esse líquido tem textura, fica mais tempo na boca, faz toda a diferença. Quando nós queremos combinar vários produtos líquidos, ao fazer esféricos, ao fazer gelatinas, ao fazer molhos encerrados dentro dessas técnicas, conseguimos ter esse disparo de sabor. Por isso temos a amêijoa aqui, temos a gelatina que é dada pelo samos de bacalhau, uma textura que deixa a boca aqui a colar. A gelatina do bacalhau é uma das gelatinas naturais mais espetaculares que existe, porque derrete a 37 graus, que é a nossa temperatura do corpo humano. E por isso, está dura, pomos na boca e começa a derreter e sentimos todo o sabor. E temos a combinação dessas texturas. Para mim, a cozinha é sabor, mas também é textura. A combinação das duas coisas é o que faz. Muito mais tarde vem a beleza de um prato. É quase secundária. Porque se eu comer de olhos fechados, aquele prato tem que estar muito bom, não interessa se é bonito. Por isso, sabor e textura, com um sabor bem português. O segundo prato, este xerém, são proibidos de dizerem mais polenta, porque vocês tiveram cá os portugueses, não tiveram tantos italianos assim também. Por isso, a partir de agora, toda a gente diz xerém, ou xarém, como quiser. Este é um xerém à bolhão pato com samos de bacalhau. Vamos preparar agora o salmonete. Um salmonete, penso que conhecem aqui como a trilha. Um peixe aqui mais de alto mar, mas o salmonete em Portugal é muito nobre. É um peixe que temos no Algarve, na zona de Cascais e na região de Setúbal, onde eles são melhores. É um peixe que se alimenta essencialmente de marisco, de crustáceos, por isso tem uma cor do rosada e com um sabor delicioso. Não tem nada a ver com salmão. O salmonete é um peixe que é melhor quando é mais pequeno, 300, 400, 500 gramas, até 600 gramas é um muito bom peixe e tem um sabor muito predominante a marisco, mas com uma carne ao mesmo tempo muito suave. Tem um inconveniente que tem muitas espinhas, mas por isso é que nós temos 35 pessoas a trabalhar no Belcanto que dá para tirar essas espinhas todas. Por isso aqui tiramos essas espinhas, curamos com sal e açúcar. Quando nós fazemos uma cura com sal e açúcar, estamos a retirar um pouco da água dentro do peixe para intensificar o sabor. O sal, na verdade, vai curar demasiado e vai deixar o peixe mais rijo. O açúcar vai equilibrar. Podemos trabalhar até 50-50 ou mesmo 60 de açúcar, 40 de sal. A partir daí começa a ficar mais doce, dependendo de qual for a preparação. Nós fazendo com uma base de 30% de açúcar e 70% de sal, dependendo do tamanho do filete, conseguimos o que nós queremos da textura do salmonete. E a seguir fumamos. Fumamos o salmonete com um fumo muito suave, para ele entranhar, já está curado, já está com uma textura melhor, e fumamos e fazemos uns picles, que tradicionalmente em Portugal seria de cebola, ou de cenoura, ou de beterraba, mas nós usamos algo que aproxime do salmonete, usamos algas. Temos o sabor do mar, mas em picles, mais suave, mas com a salinidade das algas que combinam com o salmonete. Acrescentamos depois um apimentado num creme de agrião e cruzamos aqui então o mar com a terra. O agrião sabe, a terra tem um sabor apimentado. Vocês usam aqui normalmente na rabada, não é? Nós pomos aqui um creme de agrião no salmonete e um pouco de uma maionese fumada. Normalmente não servimos com uns pauzinhos, mas foi o que nós encontramos aqui e achámos divertido. E um salmonete fumado com picos de algas, creme de agrião e maionese fumada é o terceiro prato. E agora vamos preparar um cozido à portuguesa que se come em 3 colheradas. Foi um dos pratos mais difíceis que nós tivemos para criar. Foi um prato que, pela relação quase íntima que nós temos com ele,
porque comemos muitas vezes com as nossas avós, com os nossos pais, na casa de família. Em toda a parte, nós nem podemos chamar num cozido à portuguesa, podemos chamar num cozido da Portugalidade, porque há várias maneiras de fazer cozido. E como é que servimos, como é que integramos esse sabor do cozido no menu de degustação com 12 momentos, sem pesar, sem ser algo que a pessoa ponha na boca e que sinta, é um cozido à portuguesa, mas é demasiado pesado. Eu neste prato tenho um carinho especial, para além de ter demorado tanto tempo a criar, já tivemos 3 pessoas no restaurante que choraram. Eu não gosto de ver pessoas a chorar normalmente, mas 3 pessoas que choraram, uma delas compulsivamente a comer esse prato. Porque lembrou, foi transportada para a infância, foi transportada para a avó que fazia esse cozido, que preparava para ela um cozido que é servido em várias panelas, onde tinha a batata, as couves, a cenoura, o nabo, os vários tipos de carnes, os enchidos, e que comia com esse sabor, com o hortelã, com a menta, com o caldo no final, com o arroz, com tudo isso, com esse sabor, e ela foi transportada para essa infância. Isso é muito bom. Marcámos o momento daquela pessoa e das outras 2, mas que choraram. Eu até fiquei preocupado que ela estava a chorar mesmo muito compulsivamente, mas correu tudo bem. E o que nós fizemos aqui foi, temos a única peça de carne que servimos verdadeiramente aqui é papada de porco, essa parte do porco, que é gordura, mas tem muito sabor, e não tem a textura da carne de ficar a mastigar, quase que derrete na boca quando se come. Mas fazemos um caldo, o que nós chamamos um caldo de rancho, que é um prato também típico português, mas é um caldo com mãozinha de vitela, com galinha, com grão, com cenoura, com cebola, e cozemos durante várias horas para soltar toda a gelatina e toda a profundidade da carne, mas sem ter um sabor muito profundo, porque a mãozinha de vitela também não tem um sabor muito intenso. Depois cozemos os enchidos, a farinheira, a morcela, o chouriço de carne, bem típicos portugueses. Aromatizamos com hortelã e aí temos o sabor do cozido nesse caldo. Fazemos um estofado, um guisado da couve lombarda, com esse caldo e reduzimos a puré. Eu ponho um bocadinho de mostarda, porque quando era pequeno tinha um primo que eu gostava muito que me dizia: em minha casa eu ponho sempre mostarda no cozido. A verdade era que ele tinha ascendência alemã e os alemães põem mostarda nos cozidos. E eu ponho um bocadinho neste, porque quando revisitamos a tradição podemos acrescentar um bocadinho mais de nós. E depois cozemos nesse caldo também a cenoura, o nabo, a cebola e um pouco de couve, umas folhinhas de hortelã, e é um cozido à portuguesa. Vão ter que acreditar na minha palavra, porque eu não tenho os copinhos a saírem lá de dentro para provarem. Mas cada colherada é um sabor profundo do que é Portugal, do que é a nossa tradição, e é um prato que nos orgulhamos muito. O cozido à portuguesa, este nosso 4º prato, e partimos já para o outro. Vamos preparar o que nós chamamos rabo de boi, que vocês chamam rabada, que nós cozinhamos, marinamos, cozinhamos durante 4 horas, para ficar bem tenrinho, desfiamos do osso e enrolamos em película. Esticamos primeiro em papel filme, em película aderente, esticamos, fazemos uns retângulos, recheamos com foie gras, enrolamos para simular que estamos a reconstruir outra vez o rabo do boi, a rabada, mas em vez de ter o osso dentro tem foie gras, e cozinhamos depois em vácuo, em sous vide, cozinhamos o foie gras, porque o resto está cozinhado. Servimos com um molho do próprio estofado da rabada, com tendão de vitela. Quando cozinhamos as mãozinhas de vitela dentro aos tendões, que não têm muito sabor, mas que têm uma textura deliciosa, com tutano, e aqui fazemos o cruzamento de várias partes do boi, com tutano, com um toque de vinagre no que nós chamamos uma cabidela, mas sem usar sangue, apesar de eu acreditar também que sangue é ingrediente e nós usamos sangue. Aqui usamos beterraba para simular a cor do sangue, e com um toque de vinagre que vai ajudar a cortar essa gordura do prato. E temperamos, porque Portugal, uma das receitas mais conhecidas de Portugal é o cruzamento deste mar e montanha, que é carne de porco com amêijoas. Quem já comeu carne de porco com amêijoas? A história da carne de porco com amêijoas é que os porcos iam para a praia, junto do Alentejo litoral, e quando os pescadores vinham da faina, os porcos comiam o peixe.
e ficavam a saber a peixe. Quando os matavam para os comer, ficavam a saber a peixe e tinham que pôr alguma coisa para disfarçar. E começaram a pôr ameijas para disfarçar o sabor e virou um prato muito emblemático. E aqui não cruzamos com ameijo, mas também não é porco, cruzamos com a enguia. Enguia fumada, um toquezinho só a temperar, e a cozinha é feita disso. É feita do balanço, do equilíbrio, da harmonia. Se eu disser de cabeça, rabo de boi com foie gras e com enguia, se as proporções forem erradas, o prato é muito mau. Com as proporções certas, pelo menos no meu entender, é muito bom. Se o rabo de boi, que acrescentamos aqui umas flores, umas folhas de capuchinha, que nós chamamos também chagas, que tem um sabor a mostarda, ligeiramente apimentado e que combina com o restante prato. E por isso, aqui a rabada, e passamos agora para as sobremesas ou para duas pequenas curiosidades. Na doçaria portuguesa, usamos muito a gordura animal, ou em algumas sobremesas usamos a gordura animal. Usamos o toucinho, usamos o presunto, usamos o sangue a fazer morcelas doces. A doçaria portuguesa, mais conhecida pela doçaria conventual, foi desenvolvida dentro dos conventos, como o próprio nome indica, com as freiras a terem que aproveitar as gemas dos ovos, porque os monges utilizavam as claras para clarificar o vinho e para engomar, diz-se engomar, o hábito, para ficar, e havia muitas gemas. E também não havia frigorífico, geladeira. Por isso usavam as gemas com muito açúcar para conservar fora. Então cada receita de doces conventuais portugueses começa com 24 gemas, 1 kg de açúcar. Hoje em dia nós conseguimos baixar 30% a 40% e fica melhor. Não aguenta 15 dias, 3 semanas fora da geladeira. Mas essa relação animal, da gordura animal na sobremesa, nós fazemos aqui um prato bem tradicional, mas que passamos a este pequeno petit four, de um macarrão de morcela, um macarrão de grelos com morcela, e a morcela com o tempero das especiarias. A morcela, para se chamar morcela, temos também o chouriço de sangue, mas tradicionalmente em Portugal, para se chamar morcela, tem que ter cominhos. O cominho, muitas vezes, quando está ligado a algo mais doce, faz lembrar quase a canela. E aqui conseguimos, não sendo muito doce, temos uma morcela trabalhada, bem cremosa, para pôr dentro desse macarrão de grelos que polvilhamos com um bocadinho das folhas dos grelos. E temos também aqui, e aqui comem churros. Gostam de churros? E são fritos e depois levam o quê? Açúcar e canela? E aqui nós também estamos a fazer o Zé. Eu não estou a fazer nada, como vocês estão vendo, é o Zé. O Zé Barroso está aqui a fazer os nossos churros, que são feitos de quê? Tendão de vitela. Está cozido 5 horas, desidratado muitas mais e fica isto. Parece um pau a partir. Mas isto não tem sabor. Tem a força animal. Tem essa gordura que quando entra em óleo bem quente faz essa pipoca. Enrolou um pouco mais do que o churro. Parece o rabinho de um porco, não é? Obrigado, boa tarde. Obrigado.